Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, para você que me acompanha, você sabe que eu monto aqui no meu canal uma carteira previdenciária. O que é uma carteira previdenciária? Você comprar ações de empresas que paguem dividendos para que você consiga acumular cada vez mais ações, número de ação daquelas empresas, para que você consiga receber tanto dividendo a ponto de usar aquele dinheiro para pagar os seus custos, para viver, sem precisar de fato trabalhar. Obviamente isso aqui é um objetivo de longo prazo. E um dos setores muito interessantes para isso é o setor relacionado à energia elétrica. E Copel é uma das empresas que está dentro desse setor. E mais recentemente, eu fiz alguns vídeos aqui no meu canal já, falando um pouquinho de Copel. Só que saiu recentemente uma notícia que dizia basicamente que estavam tendo estudos, né, que poderiam de alguma forma viabilizar a privatização de Copel. E vamos lembrar, tá? A privatização ela é sempre bem vista e ela é sempre bem olhada, vamos colocar dessa forma, pelo mercado como um todo, porque a privatização traz um pouco mais de eficiência, né? Traz um pouco mais de valorização olhando para o acionista, e a gente sabe que a iniciativa privada, normalmente ela tem essa visão de controlar custos, de trazer cada vez mais lucratividade, até porque quando a empresa é privada, se ela não lucra, se ela não gera caixa, ela vai à falência, ela quebra e ela deixa de existir. Beleza? Então hoje eu quero mostrar aqui um pouquinho para vocês dessa notícia, né? Desse estudo, basicamente, de viabilização de privatização, que pode acontecer, não é uma certeza ainda. Depois a gente vai olhar um pouquinho para alguns indicadores de Copel. Se você gosta, não esqueça de deixar seu like, comenta aqui embaixo qualquer coisa, isso ajuda muito. E obviamente acompanhe todos os vídeos aqui no canal, tá? 8h15 todos os dias. Bora pro vídeo. Bom, começar mostrando para vocês aqui uma notícia que saiu no Infomoney, tá? Então o Copel pode ser privatizada? A ação dispara 9% com estudos do governo para otimizar investimentos da empresa. Então o governo paranaense, que detém basicamente o controle ali da companhia, ele publicou, né, deu a entender que fará estudos com o objetivo de subsidiar modelo para potencial operação no mercado de capitais, ou seja, viabilizando essa privatização que a gente tanto falou. Tá? De novo, é uma certeza? Isso vai acontecer? Não é uma certeza. A gente não pode afirmar, tá, que a privatização vai sair. Mas, sem esses rumores, essas notícias acabam alegrando um pouco o mercado. Tá? Então, a Elétrica Paranaense Copel informou que o governo do Paraná, seu controlador, fará estudos com o objetivo de subsidiar modelo para potencial operação no mercado de capitais em que se otimize o investimento do Estado na Copel. Segundo o comunicado, o governo paranaense solicitou, no final de outubro, informações técnicas ao Conselho de Controle das Empresas Estaduais. Tá? A notícia, ainda que não explicite o modelo a ser adotado, ou seja, isso aqui ainda está muito incipiente, elevou os indicativos de uma possível privatização da Companhia de Energia Paranaense, o que fez as ações fecharem com uma alta de 8,92 na terça-feira, dia 1 de novembro. Tá? Vamos lembrar que as ações de Copel são muito bem vistas, como eu falei para vocês, para uma carteira previdenciária, apesar de não ser a única opção, e na minha opinião a gente tem também outras empresas bastante interessantes, eu sei que muita gente aqui gosta de Copel. Então o que eu quis fazer? Vim aqui no Status Invest para a gente olhar um pouquinho os indicadores da empresa, tá? Para que juntos a gente entenda se está num bom momento, se a empresa de fato traz bons resultados e como que isso aqui poderia mudar e melhorar com uma possível privatização. Então veja, como comentei, né? Então no último pregão aqui, no 8,92 por conta dessa notícia de possível privatização que poderia acontecer, tá basicamente na sua máxima, né? Nas 52 semanas, atingiu essa máxima, e a mínima foi 5,46. Aqui eu tô olhando para Copel 6, tá? Um dividend yield nos últimos 12 meses bem interessante. Lembra que aqui numa carteira previdenciária a gente sempre está buscando receber pelo menos ali, 6%, já é interessante, mais do que isso é muito bom. Uma valorização nos últimos 12 meses de 44%, então vale lembrar aqui também que além do dividendo que você recebe, você também tem a valorização do capital, o que no fim do dia é o retorno total para o acionista, que é dividendo mais valorização de capital. Óbvio que numa carteira previdenciária a gente está sempre nos importando com o dividendo recebido, com o fluxo de caixa que é jogado no nosso bolso, tá? Mas saiba que também tem a valorização aqui do papel. Então, bom, o que a gente pode olhar aqui para a gente tentar dar uma interpretada e ver o que está acontecendo com os indicadores? Lembrando, isso aqui é o passado, os últimos 12 meses. O que a gente vai olhar para frente? Aí você tem que fazer as suas próprias projeções. Com uma possível privatização, como que isso aqui melhora? Ou com uma não privatização, como que isso continua, tá? Esse é um pouco do seu trabalho, o trabalho de alguns analistas que acabam sendo um pouco mais específicos no mercado, tá? Como eu não tenho Copel na minha carteira, pelo menos não ainda, eu não me dei ao trabalho de fazer nenhum tipo de projeção, como eu já fiz e mostrei para vocês de outras empresas. Mas aqui a gente pode ter um pouquinho da noção dos indicadores passados. Então, PL é aquela máxima, né? Pô, quanto tempo você demora para rever seu capital, quanto menor o PL, mais interessante estaria. E aí a gente pode comparar um pouco ela com ela mesma. Então perceba, sempre negociou basicamente
exatamente a esses níveis, hoje negociando a níveis um pouco abaixo do que era no passado. Então assim, a empresa está barata, a empresa está muito cara, eu diria que a empresa está normal nos preços dela, tá? Hoje sim, um pouco mais barata do que era no passado, mas nada que você chame a atenção e fale assim, meu Deus, está muito barato. Não acho que esse seja o caso. Mesma coisa, preço e valor patrimonial, normalmente quando a gente tem negociando a 1, é exatamente o valor do patrimônio, a gente pode negociar com um desconto, né, frente ao valor do patrimônio, ou seja, aqui 0,5, 0,4, assim por diante. Lembrando, tá? Às vezes tem uma empresa que negocia abaixo do seu valor patrimonial por um risco iminente que o mercado precifica, por algum problema na empresa que o mercado está se antecipando, ou porque de fato ficou muito barato. Você tem que conseguir entender isso com análises posteriores a olhar só para o indicador. Tá? Aqui basicamente negociando o valor patrimonial. É uma empresa que gera um ROI muito interessante, a gente sempre fala de ROI aqui, porque ROI no fim do dia é a rentabilidade no capital do acionista, tá? Então é o seu dinheiro e é sempre um cuja oportunidade. Então assim, vale a pena você às vezes colocar seu capital numa empresa que gera um ROI muito baixo? Às vezes não, né? Às vezes você está correndo um risco desnecessário para o retorno que você está tendo, tá? Para a rentabilidade que você está tendo. Então a gente sempre gosta de ver empresas com ROI alto. ROI de 16, 24 é um ROI alto, é um ROI interessante. Tem outras empresas que têm ROI melhor? Claro. Copel não é a empresa que tem a melhor rentabilidade, de longe disso, mas é uma empresa que tem um ROI interessante. E mais do que isso, tá? Ela é uma empresa que apresenta crescimento de receita e de lucro. Ou seja, uma empresa que está expandindo, né, as suas receitas, ou seja, está crescendo o seu top line, que é a primeira linha, e também está crescendo o seu lucro, que é a última linha. Como que ela faz isso, tá? Ela tem uma gestão de custo, ela se torna mais eficiente, tá? Então, porque de nada adianta você crescer a receita e não ter lucro, se os seus custos crescem à mesma proporção. Então, à medida que você tem um crescimento de receita, um controle eficiente das suas operações, tá? Você gera caixa, você vai gerar lucro também, tá? Então, isso é super interessante. Faz muito sentido a gente ficar sempre aqui de olho, tá? Quando a gente olha a dívida em relação ao patrimônio líquido, não acho que é alto, tá? Não acho que a gente tenha que, vir aqui e achar que a empresa está super endividada, isso é um problema, não vejo dessa maneira. Margem líquida na casa dos 13%, se a gente quiser comparar um pouquinho do que era a empresa, a gente vê que está num nível pelo menos muito melhor do que foi no passado. Então, vamos lembrar, tá? Aqui no passado a gente tinha margens menores, a gente tinha uma empresa negociando com desconto frente ao valor patrimonial, a gente pode até olhar para essa questão do ROI também, que era bem pior, tá? Do que era hoje. Então, de novo, por que negociava com esse desconto? Porque a empresa de fato era pior, tinha uma rentabilidade pior, tinha uma eficiência pior, assim por diante. Então sempre tenta fazer essa análise olhando para tudo. Não é um indicador que vai te falar se deve comprar ou vender. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso, chegando e falando assim, tá negociando a 0,5 preço valor patrimonial, PL de 5, vou comprar, tá muito barato. Calma. Às vezes tá barato porque o negócio é ruim. A gente sempre tem que olhar para a questão macro do negócio e para umas análises posteriores. Então veja, aqui eu mostrei os indicadores. Aí você vai vir aqui, você vai ver essa notícia. Aí você vai ler um relatório de um analista, você vai entrar no RI, assim por diante. Eu não comprei Copel ainda, nunca de fato me debrucei numa análise, né, fora isso aqui que eu estou fazendo com vocês, para tentar entender se vale ou não, tá? Por isso eu acabei não fazendo nenhum vídeo de aporte. Se eu fizer, tá, eu vou trazer aqui para vocês. O que vocês acham dessa possível privatização de Sabesp, não, né? De Copel? Você acha que isso daqui vai ser bom para a empresa se acontecer? Você é um acionista, você acredita na empresa, você gosta? Cara, se você puder colocar sua opinião aqui, eu vou ficar muito feliz de entender. E óbvio, né? É sempre bom porque eu também aprendo com vocês. Até porque eu não invisto nessa empresa ainda, beleza? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Falou!